R$ 500 por mês de renda passiva, de dividendos, sem pagar imposto de renda, como se fossem aluguéis mesmo, só que sem que a gente tenha a dor de cabeça de imóveis, de inquilinos, apenas com fundos imobiliários. Eu trago aqui hoje, então, 3 fundos imobiliários, uma planilha muito bacana e gratuita para você. Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como que você pode ter essa planilha que eu vou te mostrar agora na tela. Você tá vendo aí a planilha, deixa eu só te explicar como que ela vai funcionar para você simular R$ 500 e assim, nesse vídeo é R$ 500, né? R$ 500 de renda mensal com 3 ativos, 3 fundos imobiliários, mas você, quando receber, você coloca o valor que você quiser. Aqui você vai colocar, R$ 1.000, sei lá, quanto você quiser de renda, tá? Você preenche como você bem entender. E perceba, né? Perceba, deixa eu ajeitar aqui, peraí. Ó, coloquei aqui R$ 1.000 e ela sozinha ela já vai colocar o alvo de dividendos por fundo imobiliário, ou seja, vai ser de R$ 333,33. Você pega esses 3, né, cada um pagando por mês 333 e pouco, vai chegar nessa renda mensal de 1.000. Se eu colocar 500, que é o objeto aqui hoje do nosso, é o foco hoje desse nosso vídeo, ela já calcula aqui que cada fundo imobiliário vai ter que me pagar todos os meses R$ 166,67, beleza? E aqui, por exemplo, ó, vou preencher, né? Ela já vai preencher automaticamente aqui o preço, tá? Isso aqui você não vai preencher. A única coisa que a gente vai preencher aqui, então, é a nossa meta, quanto que eu quero receber do mês, e qual dos fundos. E eu escolho os fundos imobiliários, eu coloco aqui o ticker. Até algum exemplo aqui, MXRF11. É assim que você vai colocar o seu fundo imobiliário que você escolher, beleza? Eu coloquei aqui também o dividend yield dos últimos 12 meses, que é o que a gente tem que preencher. Só essas duas coisas, aqui e aqui, tá? E eu coloquei como exemplo aqui, ó, 12%. Vamos supor que o fundo imobiliário que vai preencher, ele pagou nos últimos 12 meses 12% de dividendos, de dividend yield. Aí a gente vem aqui pro lado, vou mostrar. O dividend yield mensal foi de 1%. Se eu colocar aqui, por exemplo, ele pagou 11%, tá? Ó, o dividend yield mensal é de 0,92%. E aí vai nos dar ali a quantidade de cotas necessárias, vai dar qual o valor de investimento necessário total. E é claro, essa planilha é bem interessante porque não é para que você veja ele, pô, R$ 18.000 é muito longe do que eu tenho hoje, do que eu consigo investir. Mas é claro que o foco não é te desanimar, muito pelo contrário. É que você entenda que com o tempo você vai comprando mais fundos imobiliários e o valor que você já investe normalmente mensalmente, você vai somando com os dividendos que você vai recebendo. E aí, cara, quando você menos esperar, você vai olhar e você vai ter atingido aquele valor ali que hoje pode ser inimaginável para você. Basta você confiar porque é o processo. No começo demora realmente, mas cara, com o tempo e com constância, você vai investindo e reinvestindo dividendos. Pode acreditar que isso aqui vai ser, cara, muito mais rápido do que você imagina. Então, sem enrolação, você já viu aqui a nossa planilha. Eu já devo te pedir desculpa porque a minha voz está falhando um pouco. Eu tô recuperando aqui de uma dor de garganta e problemas de sinusite e tudo mais. Mas estou gravando o vídeo, acredito que ele não vai alterar o conteúdo aqui para você, beleza? Então já chega deixando o like e se inscrevendo no canal para que você não perca os próximos vídeos. E não esqueça, no decorrer do vídeo eu vou te explicar como que você vai ter gratuitamente essa planilha. É uma forma bem simples, tá bom? Só me acompanha aí que a gente já vai para essa parte. Então, nosso primeiro fundo imobiliário é o ALZR11, um fundo de tijolo, um fundo híbrido, que com toda certeza já entregou muito resultado. Você está vendo aí na tela que no período de mais ou menos 7 anos, pegando ali desde 2017, mais ou menos, 2018, meados de 2017 até hoje, ele entregou uma rentabilidade de 116%, enquanto o IMAB, que seria ali a NTN-B, que seria o IPCA+, título do IPCA+, você deve conhecer. Seria isso. E também ganhou do CDI. O IMAB deu 89% e o CDI 86%. Lembrando que isso aqui, IMAB e CDI, são brutos. A gente ainda deve considerar o desconto do imposto de renda. Aqui já é retido na fonte. Então veja, o LZR11 entregou 116%. Isso significa que investindo no fundo imobiliário, você teria em mais ou menos 7 anos mais do que dobrado o seu valor investido. Se você tivesse colocado lá 10 mil, já estaria com mais de R$ 20.000 em pouco tempo. Isso aqui é pouco tempo de fato, tá? Sem contar que você estaria já ganhando mais e mais dividendos por conta de mais cotas que você teria nesse fundo. E eu separei algumas coisas aqui recentes do LZR11 para te falar. O LZR11 paga o maior dividendo em quase 2 anos. Nesse momento, maior dividendo e já pagou nos últimos 2 anos. E é um dos 5 fundos imobiliários mais recomendados para investir agora. Não estou recomendando, tá? Esse vídeo aqui não é de recomendação de ativo.
Tô te trazendo aqui 3 exemplos e já informo, os 3 são fundos base 10, ou seja, que custam mais ou menos R$10, 9, R$8, na casa dos R$10 mais ou menos, tá? Ou seja, com mínimo trocado você já consegue comprar uma cota e já sair recebendo dividendo no próximo mês ou às vezes até antes. E o ALSR11 pagou 9 centavos por cota, geralmente ele vinha pagando 8 centavos. Foi o segundo maior dividendo distribuído por ele na história. E eles ainda falam que o pagamento inclui um ganho de 2,4 milhões de reais, ou seja, isso aqui distribuído pela quantidade de cotas a 2 centavos, que antes estavam investidos do fundo numa SPR, uma sociedade de propósito específico, ou seja, uma sociedade constituída para aquela construção do imóvel do Mercado Livre, que agora já foi liquidada, então voltou com ganho para o fundo e distribuído agora para os cotistas. Interessante essa manobra que os fundos imobiliários fazem. O ALSR11 hoje está com PVP de 0,97, ou seja, está descontado abaixo do seu valor patrimonial. Nos últimos 12 meses você vê que o dividend yield foi de 9,27%, então já temos aqui 2 pontos importantes, cruciais para a nossa planilha que já vamos colocar lá. O ticker do fundo imobiliário, que é o ALSR11, e o dividend yield, 9,27%. Então a gente vem aqui, coloca a ALSR11, o preço já é puxado automaticamente, você pode ver aqui 10,51, e aqui a gente vai colocar manualmente 9,27. Este ALSR11, o fundo imobiliário híbrido, tipo de tijolo, ele já teve momentos em que esteve abaixo do seu valor patrimonial e vários momentos não. Se a gente pegar desde 2018, a gente percebe que claramente que ele negociou na maior parte do tempo acima do seu valor patrimonial. Só que 4 pontos ele esteve abaixo. Lá em 2018 a 2019 ele esteve 0,92, depois 2020 teve 0,88, depois 0,94. Nesse momento ele está novamente abaixo. Só que veja, ele é um fundo que já esteve negociando bem acima do seu valor patrimonial. Portanto, nesse momento ele está barato. E aqui a gente vê que os aluguéis de dois imóveis, na verdade 3 centros de distribuição do Mercado Livre e Oba, das duas lojas Oba, São Bernardo do Campo e São José do Rio Preto, foram corrigidos pela inflação acumulada nos últimos 12 meses, 5,3%. E aqui entra um ponto crucial para quem não entende dos investimentos em fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários, eles são um tipo de ativo onde a gente faz nosso investimento e tem quase que automaticamente uma correção pela inflação. A gente mantém ganhos acima da inflação, porque você está vendo aqui, eles possuem imóveis e os imóveis, eles são repassados a inflação, o valor da inflação, existe a correção anualmente para os inquilinos, então os ganhos já vêm corrigidos. Isso aqui é excelente para o investidor. E aqui eles têm até os meses de reajuste dos aluguéis pelo IPCA, que seria a inflação. Você vai ver que lá em janeiro tem da Air Liquid, Decathlon e Globo, depois tem ali em março mais 2 empresas, depois em junho tem também outras empresas e assim por diante. Esse fundo ele tem crescido bastante, você vê a evolução desse número de cotistas desse fundo, que começou com 906 cotistas, hoje conta com mais de 165 mil cotistas, e após o desdobramento desse fundo, do ALSR11, que faz cerca de 3 meses, houve o ingresso de mais de 12 mil investidores. E aqui fica claro que essa estratégia está dando certo. Essa estratégia de desdobrar, fazer com que o fundo que custava R$100, hoje custe cerca de R$10, seja interessante, atraia mais cotistas, e que está sendo muito bom, e o fundo tem crescido bastante, muito por conta disso também. E a gente vê que o ALSR11 possui 23 imóveis super diversificados. Aqui estão as empresas ali embaixo, são empresas muito variadas, empresas enormes, contratos atípicos, ou seja, contratos mais duradouros e que, quando o inquilino ele queira romper o contrato antecipadamente por qualquer motivo, ele vai ter penas mais duras, evitando com que o fundo ele tenha vacância, ou seja, fazendo com que os inquilinos eles evitem deixar o fundo, e também trazendo mais previsibilidade de ganhos para o fundo, mais segurança, principalmente para o cotista, e conta aí com uma previsibilidade de ganhos recorrentes, porque sabe que aqueles contratos eles são de fato duradouros, e mesmo que o inquilino ele saia, não vai deixar o fundo aí na mão, o fundo vai ter os recebimentos, porque as multas são integrais. Aqui a gente vê também diversificação por localização, diversificação geográfica, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Você encontra data center, galpões, edifícios comerciais, renda urbana. E o nosso segundo fundo imobiliário é o SNAG 11. Aqui estamos falando de um FIAGRO, um fundo diferente. Um fundo criado para fomentar o agronegócio. E veja que
pouco tempo que ele tem de existência, se a gente pegar desde 2022, ele entregou uma rentabilidade muito boa, de 43%. Ele está empatado ali com o CDI. Lembrando, o CDI ali ele é bruto. Se a gente descontar o imposto de renda, que é o que deveria se fazer, aí o Snag 11 ele está em primeiro. Essa é a rentabilidade, é o gráfico do Snag 11 desde o seu começo, em julho de 2022. Pode ver que é uma excelente rentabilidade, vem crescendo com bastante consistência. Ele possui 8% de imóveis, pouquinho de fundos imobiliários, pouquinho ali de Fiagro, 1,7%, mas a maioria mesmo é em CRA, certificados de recebíveis do agronegócio, 86,2%. Aquelas dívidas atreladas ao agronegócio. Como eu falei, ele é criado justamente para fomentar o agronegócio. Ele está hoje com PVP de 0,93 e o Snag 11 ele paga muito bem, dividend yield nos últimos 12 meses, 14,61%. De fato, os fundos de papel e fundos do agronegócio, geralmente eles pagam mais mesmo. Aqui eu mostro a consistência de pagamentos. Nesse momento, ele está pagando o maior dividendo, 12 centavos por cota, e é o maior dividendo nos últimos 2 meses. E aqui eles colocam uma explicaçãozinha básica, onde você pode entender que o Fiagro estaria ali no meio. A gente tem um investidor, que no caso é a gente. O Fiagro ele pega o dinheiro do investidor, e quando a gente compra uma cota, esse dinheiro ele vai para o agronegócio, ele volta com juros, e esses juros voltam para a gente. O Fiagro ele fica no meio ali, intermediando. E veja que nesse momento, onde ele está custando 9,59, pela tabela de sensibilidade que você encontra inclusive no relatório gerencial deste fundo imobiliário, a gente estaria hoje com um ganho, tirando a taxa de administração, um ganho de 3,32% acima do CDI. Isso aqui é muito bom. O CDI está bem alto, muito alto, e mesmo assim estaríamos ganhando 3,32% líquido. Então vamos preencher aqui a nossa planilha. Aí eu preciso voltar aqui e pegar e preencher Snag 11, 14,61% de dividend yield. E aqui eu coloco o Snag 11 e 14,61%. E o terceiro fundo imobiliário é um fundo que eu gosto bastante, já tenho bastante tempo na minha carteira, mas não é recomendação. É o Gari 11, um fundo que era logística, mudou, é um fundo hoje de renda urbana, tem mais diversificação, grandes inquilinos, e ele entregou uma boa rentabilidade desde 2024, quando teve mudança, de 20,61% acumulado. Ganhou também do IMAB e CDI no período. Recentemente, o Gari 11 comprou mais 2 imóveis no Rio Grande do Sul. São contratos de locação atípicos, aqueles que eu já expliquei, duradouros. Você pode ver que é o prazo de 180 meses, com reajuste anual pelo IPCA, importante, e sem alavancagem essa compra, que é algo mais importante. O Gari 11 hoje tem um dividend yield de 11,43% nos últimos 12 meses, está no seu valor patrimonial. Você pode ver que o PVP está em 1. Ele conta ainda hoje com 39 ativos, sem considerar essa mudança que eu falei ali de imóveis, mas hoje estaria com 39 imóveis ainda. Tem vacância 0%, não tem inquilinos que saíram, não tem vacância financeira, inquilino que está lá e está devendo, não tem nada disso. Prazo de aluguel médio do fundo é de 12,3 anos, bem duradouros, e ele realizou recentemente a venda de 10 imóveis, ainda está em trâmite isso aí, por isso que ainda consta ali com 39 imóveis, 10 imóveis do portfólio de renda urbana que vão sair, e isso aqui, quando houver a conclusão dessa venda, vai acarretar na amortização de dívida do fundo, ou seja, vai reduzir a alavancagem em aproximadamente 350 milhões de reais. O fundo ele é bem diversificado, você vai ver que ele tem diversificação geográfica, de inquilinos, imóveis, 75% em renda urbana, 25% em logística, são grandes empresas. Então a gente vem aqui para nossa planilha novamente e a gente vai preencher aqui os dados para a gente fazer a nossa simulação. O dividend yield nos últimos 12 meses foi de 11,43% e pronto. Agora deixa eu te explicar como que funciona de fato essa planilha. Essa planilha, ela nos dá o preço, o valor alvo de dividendos mensal de R$ 166,67 de cada um desses fundos, para a gente receber os R$ 500 mensais de renda. Você vai ver que com base no dividend yield de cada um desses fundos, você pode ver aqui, ó, o LZR11, por exemplo, deixa eu tentar aumentar, fica mais claro para que todos consigam ver. Acho que assim fica melhor. Aqui você vai ver o preço deles, a cotação, então veja que com menos de R$ 30 você já compra uma carteirinha dessa com 3 fundos imobiliários. Por mês, o LZR11, ele pagou nos últimos 12 meses de 0,77% de dividendo.
o Snag 11 1,22 e o Gary 11 0,95. Para a gente ter essa renda do ALZR11, a gente precisaria de ter 2.053 cotas, ou seja, na cotação de hoje, isso aqui daria R$ 21.577,03. Snag 11 precisaria de ter 1.435 cotas, ou um valor de R$ 13.689,90. E o Gary 11, 1.934 cotas, um valor investido de aproximadamente R$ 17.500. E aí talvez você se pergunte, Carlos, então não é mais interessante investir tudo no Snag 11? Ele paga mais e eu vou ter que comprar menos cotas? Ou seja, eu vou investir apenas R$ 13.000 e pouco? E a resposta é não. Claro, você é dono das suas escolhas. Se você quiser investir tudo em uma coisa só, você que vai aceitar os riscos. Mas o ideal nos investimentos é sempre que você diversifique, para que você dilua os seus riscos e não investir tudo naquele ativo que mais paga. Porque se der um problema naquele ativo, simplesmente sua carteira vai para a ruína, e não é o que a gente está procurando aqui. E nenhum ativo na carteira, a gente está falando de renda variável, nenhum ativo é isento de riscos. A gente sabe que existem riscos, principalmente quando se trata de FIAGRO, que é ligado ao agronegócio. Então, cuidado quando você vai fazer seu investimento pensando assim, eu quero pagar o mais barato possível para ter o maior retorno possível, porque você vai ter também maior risco ligado a isso. Então, nessa carteira, a gente teria então um total de cotas de 5.421 cotas, somando todos esses 3 fundos imobiliários, e um valor investido de R$ 52.774,43, para a gente ter essa renda dos R$ 500 todos os meses. Mas, pô, R$ 500 todos os meses, eu acredito que te ajudariam bastante com o reinvestimento. Aceleraria muito os seus resultados e o crescimento da sua bola de neve com os investimentos. Agora, aqui você vê em forma gráfica a quantidade de cotas necessárias e também aqui você vê o valor total necessário em cada um desses fundos na forma gráfica também, para que você saiba como receber os R$ 500 por mês de fundos imobiliários apenas com dividendos. Agora, para você que chegou até aqui comigo no final do vídeo, primeiro quero te agradecer pela confiança e te explicar como que você vai fazer o download nesse vídeo. Mas antes, já aproveita e se inscreve. Confere se você está inscrito aqui no canal, porque a maioria das pessoas que assistem aos vídeos com recorrência, isso aqui eu vi nas estatísticas do YouTube, não estão inscritos. Eu não sei porquê, mas então só confere, se não tiver já se inscreve e também ativa as notificações, isso é muito importante. E agora, como que você vai de fato fazer o download dessa planilha aqui? É gratuito, lembrando. É só você olhar aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar um link, você vai clicar nesse link, depois que você clicar, você vai fazer isso que eu vou te mostrar agora, olha só. Aqui na planilha, você vai no cantinho aqui em cima, vai ter o botãozinho de arquivo, ó. Arquivo, você vai clicar ali e vai fazer uma cópia. Quando você fizer a sua cópia, aí sim você vai conseguir mexer nessa planilha e fazer as trocas que você quiser. Trocar aqui o fundo que você quiser, vai trocar aqui o ticker de negociação, vai trocar também o dividend yield dos últimos 12 meses. Só esses dois dados e deu. Aí também a renda mensal que você quer ter aí com os seus fundos imobiliários. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, fala para mim nos comentários se você curte esse tipo de vídeo, para que eu faça mais vídeos como esse. É muito importante ter feedback. E já que você ficou aqui, não te custa nada, né? Ficou até agora, só fala para mim nos comentários. É sério, é uma retribuição que você não tem noção do valor que é para mim. E agora eu te deixo com esse outro vídeo que tá aqui do meu lado. É só você clicar, a galera que assistiu gostou. Se você não viu ainda, você vai gostar também. E até a próxima.